nesse mesmo ano, esses delinquentes do Velvet Underground gravam o seu primeiro disco. O disco da banana. Olha só a capa para aquela época. 67, tá? Beatles, Flower Power, aquela coisa folk, um pouco do Bob Dylan. Depois ele se eletrifica. Depois disso vai aparecer o Jimi Hendrix, 2 anos depois. Mas olha, eles lançam The Velvet Underground, o nome de uma revista pornográfica, acompanhado desse Nico, que é o nome de uma cantora alemã. Esse pessoal aí. Se vocês repararem no visual deles, vocês vão ver que já é uma coisa mais não me toques, né? Tipo assim, a gente não está aqui para brincadeira. A Nico é aquela do lado esquerdo. Tem um olhar frio e ela aparece em todas as fotos assim, com esse olhar frio, uma coisa... Ela, como eu disse para vocês, ela participou do filme do Fellini, do A Doce Vida. Se vocês virem, vocês vão perceber que ela é a garota que aparece meio tontinha, que aparece com um elmo numa festa da aristocracia, num palácio, assim. Ela está com um elmo. Um cara até dá uma pancada no elmo, é uma coisa assim. Essa é a Nico. O Andy Warhol, que está do lado dela, é o artista plástico, pop, importante para a época, mas não tão importante ainda, ele vai ser reconhecido depois, mais fortemente, que percebe que esses meninos aí barulhentos têm uma personalidade. Barulhentos mesmo. Dizem que os shows do Velvet Underground eram de arrebentar os tímpanos. Olha o visual do Lou Reed ao lado do Andy Warhol, com aquele óculos escuros. Eles tocavam de noite, eles tocavam de óculos escuros. Roupas escuras, uma mulher na bateria, tudo era diferente. Mulheres não tocavam rock and roll nessa época. Ou elas pertenciam a grupos vocais negros. Não tinha essa coisa de mulher participar de banda. Como é que eles se conhecem? Eu acho importante colocar esse lado também, porque esse é o outro lado de 1967, que esse ano meio vital para aquela época. O John Cale, que não está nessa foto, por sinal, esse é o Stelling... Oi? Será que ele está aqui do lado? Ah, ele está aqui, ó. Pô, que azar, hein? Fui cortar o cara. Essa metade aqui é do John Cale, tá? Ele era muito amigo do Lou Reed. Se conheceram na escola. O Lou Reed era um cara de formação em literatura. Lembra que eu contei? Syracuse, que ele fez. Ele estudou literatura com o Delmore Schwartz. Era um cara que tinha um conhecimento literário, de poesia. O Stelling Morrison também tinha estudado junto. A Maureen Tucker, que é aquela baixinha ali atrás, era amiga do Stelling. Eles fazem uma banda baseada em elementos esquisitos. Um deles era um nome e já vinha de uma revista pornográfica. As letras do Lou Reed e do Velvet, por extensão, falavam de temas que absolutamente não combinavam com aquela época do Verão do Amor. Falavam de sadomasoquismo, sexo em geral, drogas, prostituição. Eram letras barra pesada, porque eram absolutamente urbanas e voltadas para aquela cena underground, subterrânea, de Nova York. Então você tem aquele lado folk dos artistas de esquerda do tempo do Dylan. Você tem um lado mais recuado dos beats, poesia, canção, mais poesia, bares, etc. E você tem esse lado barra pesada aí. Com um elemento mais estranho ainda, de música de vanguarda, do John Cale, que tinha estudado com grandes caras de música de vanguarda, era um cara de formação erudita. No Velvet Underground ele tocava viola, que já é uma coisa esquisita. Você tem uma banda que o sujeito toca um violinão, assim, um violino maior, uma viola. Que era uma coisa que não era comum. E tocava viola como se ele estivesse estrangulando um gato. O detalhe era esse. Não é que ele tocava viola. Não, tocava viola como se estivesse estrangulando um gato. A coisa mais estridente possível. Era barulho. Barulho não era um conceito de rock and roll naquele tempo. Eles foram os primeiros a fazer barulho. Guitarras no máximo possível. Amplificadores fazendo ruídos estranhos. Microfonia.
Tudo era elemento para eles. O Andy Warhol pegou esse pacote, colocou eles no palco, vestidos dessa forma, e começou a projetar filmes sobre eles. Os filmes que ele fazia na Factory, que era o lugar onde ele trabalhava, onde os amigos se encontravam, onde a patota vivia. A Factory. Ele projetava filmes estranhos sobre eles. Enquanto isso, tinha um cara, que era da patota, o Gerard Malanga, que ficava fazendo uma dança sensual na frente. Então imagina isso. Uma banda como essa, de óculos escuros, fazendo um barulhão, com músicas projetadas em cima deles e um cara dançando ao redor. Entendeu? Era isso, Velvet Underground. O detalhe é que por trás de tudo isso haviam as letras do Lou Reed, que falavam desses temas horrorosos, mas que também, em um outro momento, tinha uma poesia muito forte. Era um elemento poético que ele catava ali, mas que, em 72, com o Transformer, que é o disco solo dele, já tinha saído do Velvet Underground, isso daí vai chegar ao auge, porque aí isso é transformado em melodia. Mas nessa época, você já percebeu que por trás daquele barulho havia lindas melodias. E isso era uma coisa difícil de compreender naquele período. O cara fazer um disco em que ele faz barulho, e esse barulho é levado para o disco, de fato, em que ele parece roqueiro, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem aquela coisa meio sinistra de ficar se vestindo desse jeito. As primeiras poses de rock que vocês vão perceber que serão muito comuns nos anos 70, mais para o final dos anos 70, com o movimento punk, vieram disso aí. Muita gente tentou imitar esse tipo de coisa. Um olhar neutro, ou um olhar sério, denso, voltado para baixo, sério, dando uma densidade que não se conhecia até então. Porque os Doors vêm um pouquinho depois disso. E eles tinham essa cara um pouco assim, mas era uma formação também bem esquisita, bem diferente, né? Era bem estranho. Mas eles... O principal é que eles traziam um tipo de mensagem completamente diferente do que se fazia até então. Eles também ajudaram a sofisticar a música de tal forma, e de tal forma incompreendida, que só 10 anos depois desse disco, em 77, com o movimento punk, é que as pessoas se voltam e dizem, pô, esses caras eram pioneiros mesmo, eles trouxeram temas que não eram comuns, eles trouxeram esse jeito de cantar, como a gente estava conversando, falado, essa coisa meio como se fosse uma conversa mesmo. Isso eram fatores que não eram explorados na música e que só foram ser entendidos muitos anos depois. Então tem esse aspecto pioneiro. Tem uma história muito conhecida do tempo que o Lou Reed e a banda resolveram fazer um show. Olha só que loucura, eles foram para a Califórnia para tocar em São Francisco. Parece que os hippies ficaram ensandecidos, ficaram loucos, com aquela barulheira ensurdecedora e aqueles caras sinistros de óculos escuros de noite fazendo barulho de propósito, porque eles odiavam São Francisco, odiavam os hippies. Tudo que os punks vão fazer depois, eles já estavam fazendo nessa época. Eles fizeram o diabo, tocaram o som no último. Esse barulho não lembra uma coisa a vocês? Lembra aquele show que o Bob Dylan fez, em que ele foi chamado de Judas. Quando é que foi esse show? Um ano antes desse disco. Isso é bem impressionante, né? Como tem uma conexão aí entre essas duas coisas. Se vocês forem pensar bem, o Velvet Underground não está tão distante do Bob Dylan assim, porque, em termos de poética, eles também falam da vida urbana, como o Bob Dylan vai começar a falar porque ele está em Nova York, porque ele está em Manhattan. Eles estão ali num caldo que não é muito diferente. Só que eles não são de esquerda. Eles são barulhentos, eles são ligados às artes plásticas, por causa do Andy Warhol, e eles têm essa temática toda maluca que é característica deles. Resultado de tudo isso é que eles não fazem nenhum sucesso. Então tem aquela máxima que depois ficou famosa, ficou sendo repetida. Eles venderam 10 mil discos, cada uma dessas pessoas comprou um desses discos, montou uma banda e virou outra coisa. Disseram a mesma coisa depois dos Sex Pistols, nos anos 70. Enfim,
É uma máxima. Por quê? É o que eu falei na aula passada também. As bandas de rock, em geral, partem dessa coisa do fã. Alguém gosta de alguém, monta uma banda. Alguém que admira profundamente alguém, monta uma banda. É uma coisa... Isso é uma característica desse tipo de agrupamento. As bandas nasceram todas assim, de admirações, que acabavam criando uma corrente. Por isso que, no final das contas, elas acabam voltando. Isso é interessante também, esse círculo. Você volta para o princípio, porque as admirações fazem um contorno e retornam para onde as coisas eram mais simples, mais primárias e talvez cheias de uma essência que vai se perdendo. Sempre que essa essência se perde, as pessoas retornam para onde ela estava, com mais força. Por isso que vocês vão ver que o movimento punk, nos anos 70, logo a seguir, nos anos lá para frente, ele vai estar recuperando coisas que o rockabilly fazia ali no começo dos anos 50. Isso é uma imagem de Woodstock. Isso também é um pouco o auge do Paz e Amor, porque Woodstock acontece em 69, numa fazenda. Tem um filme bem interessante sobre isso também, que é a história de como nasceu o festival ali. E tem um filme sobre o próprio festival. Ali tem apresentações memoráveis, enfim. 500 mil pessoas estão aí. É uma coisa, um marco do rock e da cultura pop. Quem se apresentou aí ficou marcado para sempre. E, ao mesmo tempo, olha o que está acontecendo no mundo. Maio de 68 na França. Em maio de 68, a juventude parece que vai tomar o poder. A juventude aliada à classe operária, de alguma forma, mas foi uma união que não se consolidou. Mas os jovens vão para a rua, e vão para a rua com slogans que são muito malucos. Tipo, a imaginação no poder. Né? A imaginação no poder é uma coisa... É proibido proibir. Proibir, que é a música do Caetano Veloso, parte desse slogan de maio de 68. Há um vácuo de poder. Depois ele é ocupado pelo De Gaulle, etc. Mas até aí, os jovens parecem que vão dominar o mundo. Isso é o auge de uma cultura que começa nos anos 50, em que o jovem assume um protagonismo que ele não possuía. Esses garotos de maio de 68, que vão para a rua brigar de uma forma... Tem uma semelhança com o que a gente viu em julho também, né? Não é tão estranho assim, né? Talvez não fosse tão, digamos, elaborado, bonito como foi aquilo lá, né? Com esses slogans todos, essas coisas, mas é essa explosão. É uma explosão impressionante, surpreendente. E aí os movimentos acontecem também nos países comunistas, quer dizer, aquilo que eu falei que vai acontecer na Tchecoslováquia começa com a Primavera de Praga. Depois o Velvet influencia indiretamente um movimento musical dentro da Tchecoslováquia que depois vai se transformar na tomada da Velvet Revolution, a Revolução de Veludo, que o nome tem a ver com Velvet Underground, mas não diretamente, depois eles disseram, porque o Václav Havel, que era o presidente da Tchecoslováquia naquele tempo, que assume a primeira presidência da democracia tcheca, era fã do Velvet Underground. Quando o Velvet Underground, o que dá mais um lustro para o Velvet Underground, né? Quando o Velvet Underground se reúne de novo em 93 e vai tocar na Tchecoslováquia, o Václav Havel é que vai receber eles. Tanto que a Maud Tuckler, aquela baterista baixinha ali atrás, o melhor negócio para ela foi ter chegado para os netos e ter falado: o Václav Havel é nosso fã. É uma coisa admirável. Eles ficaram amigos até o fim, o Lou Reed e ele. Ele morreu antes. Oi? E o Zappa também. Porque a banda que toca nesse tempo, cujo nome eu nunca consigo lembrar, na época, na aula passada eu tive o mesmo problema, tinha Plastic no meio. Eles eram fãs do Zappa e eram fãs do Velvet, por tabela. Porque o Václav Havel tinha emprestado esses discos. Mas tinha essa coisa um pouco esquisita, né? Uma mistura de música do Zappa com música do Velvet. O Zappa é outro nome assim que é totalmente fora da curva, né? Uma coisa impressionante, né?
A Joan Baez. É. Ela foi namorada do Dylan, né? O Dylan também deu uma de chupim contra ela, né? Tipo... O Dylan tem essa característica, ele grudava na pessoa certa. Enquanto isso no Brasil, olha o que acontecia. Eu achei essa foto, achei tão incrível. Havia uma passeata contra a guitarra elétrica nos anos 60. Liderada pela Elis Regina e Gilberto Gil, ali no meio. Dá para você imaginar uma coisa como essa? Os artistas da música brasileira se reúnem para... E depois eles negam, né? Mas só que tem essa foto, né? Então, mas você vê como acontece? Eu acho até que tinha suas nuances, mas no calor da hora, você fazer uma passeata contra a guitarra elétrica é muito louco, né? E eles eram muito jovens, né? Nessa época. O Gil acho que tinha 23 anos, o Edu Lobo também. É aquele Uma Noite em 67, que é um filme muito legal, um documentário ótimo. Que né, é um pouco posterior a isso aí, eu acho. Né? Porque eu acho que essa passeata não acontece em 67, é um pouco anterior. Talvez aconteça em 67, se bobear. Então, olha o que está acontecendo no Brasil, né? Como é que é? Da biografia? Procure saber. Procure saber. Não é esquisito? Eu sempre achei meio uma falha na biografia. Ele nega um pouco isso, não é bem assim, etc, etc. Mas é que, na verdade, o que acontece? O Brasil tinha uma música brasileira, um MPB forte, com artistas jovens e muito talentosos. No entanto, havia também a Jovem Guarda, que eram caras de menos prestígio, porque eram menos intelectualizados, não eram garotos universitários. O cara veio lá de Cachoeiro do Itapemirim, né? Eram caras mais pobres. E esses garotos eram antenados com quem? Da Jovem Guarda? Com os Beatles. Por que chama Yeah, Yeah, Yeah aqui? Por causa dos Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. Por isso que se chama Yeah, Yeah, Yeah. Jovem Guarda, por sinal, é um termo que remete à Revolução Russa. A Jovem Guarda do Partido Bolchevique. Que é uma sacada, não sei quem. Acho que foi o Carlito. Lembra desse publicitário? Ele é o cara que inventa, acho que foi Carlito Maia. Acho que é ele que inventa o termo Jovem Guarda. O que é um termo muito bom, muito feliz, né? Existia a velha guarda bolchevique e a jovem guarda bolchevique. Ou seja, olha o que está na raiz do negócio. Olha só a franjinha do Eduardo Araújo, do próprio Roberto. Isso é o que estava acontecendo no Brasil. E havia uma reação da MPB em relação a isso, que na verdade era uma reação por tabela aos próprios Beatles. Que não era uma música... O Brasil estava vivendo uma ditadura. Então havia, naturalmente, uma coisa de resistência muito forte. Então era um outro momento. A música brasileira é uma música muito rica. E naquela época, se você vê, por exemplo, Uma Noite de 67, era incrível. Os caras com 23 anos faziam umas coisas maravilhosas, com letras lindas, e que não eram muito diferentes, pensem bem, do que o Dylan estava fazendo. O Dylan começou a elaborar essas letras grandes, que eram pensatas, que eram poemas, que eram... Os brasileiros jovens estavam dando uma outra cara para a música também, em termos não muito diferentes do folk que o Dylan fazia. Eu nunca soube se eles eram fãs do Dylan, não os caras da Jovem Guarda, mas os caras da MPB, eu acho que não. Acho que o Dylan era uma coisa paralela. Porque os brasileiros estavam lidando com uma tradição de música brasileira cujo enriquecimento em termos de letras tem a ver diretamente com a Bossa Nova. Embora a Bossa Nova fosse voltada para temas muito mais apolíneos, né? Muito mais... Não, dionisíacos, né? Apolíneos. Eu nunca sei isso, dionisíacos. Uma coisa mais solar. Oi? Então, uma coisa mais solar, né? Iluminada, que tinha a ver com a vida no Rio de Janeiro naquela época. Menescal pescar ali no Arpoador, Paraná, Paraná. E no entanto, havia o Tom Jobim, havia o Newton Mesquita, que eram letristas, principalmente o Newton Mesquita, que eram letristas mais elaborados. Eu acho que essa tradição foi prolongada nos anos 60, com um pouco mais de aprofundamento por parte dessa nova geração, esses meninos. Então, a tradição de música jovem para eles era uma coisa de gritaria. Era uma coisa que tinha a ver com o garoto conhece garota, e aí levam fora, e aí faz uma música. Era uma forma de olhar o rock como uma manifestação menor.
E, no entanto, o rock estava se sofisticando para burro no mundo nesse momento. Uma outra foto da Jovem Guarda. Que engraçado, né? Olha os terninhos. Olha ali o... Né? Tem um visual muito próximo. Isso aqui é muito Beatles, o jeito que o Roberto está vestido ali. Eles até traduziam músicas dos Beatles, né? Cantavam músicas traduzidas. Não pude resistir. O Ronnie Von, que por sinal, tem discos experimentais, viu? Ele foi um cara na Jovem Guarda que fez algumas coisas experimentais, assim. O que é engraçado, né? Se você for pensar depois. Você é um cara que sofre. Oi? Ele diz isso, né? Mas é. Cara, eu via a Jovem Guarda naquele tempo. Ele era o príncipe. Estava em todas. O que é o tropicalismo? O tropicalismo é o momento em que esses artistas se voltam para a música jovem naquele tempo e percebem que é preciso acertar os ponteiros de alguma forma. Usando a sofisticação da música brasileira, um olhar para o passado também, da grande música brasileira feita ao longo dos anos 30, 40, 50, e chacoalhar isso com um pouco de guitarra. Então, isso vocês podem ver no YouTube, a apresentação do Caetano no festival Cantando Alegria, Alegria, nesse festival de 67, inclusive, eu acho, né? Ele é acompanhado dos Beach Boys, não confundo com Beach Boys, que eram os caras garotos da praia, mas eram Beach Boys, B-E-A-T, Boys, que era um grupo argentino. Cabeludos argentinos, vejam vocês, que pioneiro, né? Cantando com guitarras, com órgão e com aquele terninho xadrez, aquela gola olímpica, aquele cabelo que eu achava, naquele tempo eu era menino, eu achava aquela coisa mais desgrenhada do universo, todo arrumadinho, né? Mas cantando uma coisa de uma irresponsabilidade de você estar, né, vivendo a vida. Depois ele vai fazer Proibido, Proibir. Nesse sentido, o Caetano foi super... Tem uma revoluçãozinha acontecendo aí. O tropicalismo une o que também? A música. Artes plásticas. Que é uma coisa que tem muito a ver com o Andy Warhol também. Né? Hélio Oiticica, Lígia Pape. Não, Lígia Pape não sei se... Mas, enfim, esses caras. E essa foto aqui para mim é emblemática, a foto da direita, que isso é uma foto do programa Divino Maravilhoso. Eles chegaram a ter um programa na televisão, Caetano e o Gil, chamado Divino Maravilhoso. Quem está aqui do lado esquerdo? Os Mutantes. Os Mutantes são, na minha opinião, a melhor banda de rock de todos os tempos no Brasil. Eu sempre achei isso. Que era a característica? Qual era? Eles eram engraçados para burro, eram surreais e eram muito bons músicos. Sabiam fazer melodias. O que os aproximava muito dos Beatles. Acho que era um espírito muito Beatles, talvez os mais Beatles, dentro desse ambiente todo, tenham sido os Mutantes, que tinham um apelo visual, né? Dois carinhas de cabelo de tigela, e a Rita Lee, ruiva, um tipo mais paulista, né? Parecia uma música urbana muito forte, feita em São Paulo. Os Mutantes eram isso. E aí, quando há essa conjunção, já estou terminando, tá? Porque eu acho que a gente se alongou. Quando há essa conjunção entre essa música mais pensada, que é a música tropicalista, né? Voltada também para uma atitude mais rebelde em relação à ditadura, quando ela se junta com o rock, ela cria um terceiro elemento de sofisticação da música brasileira, que tem a ver com a música jovem. Porque os tropicalistas também foram vistos com um certo receio pela música brasileira mais estabelecida daquele período, natural. Porque eram estranhos. Né? Se vocês forem pensar, olha, no visual pop daquela capa do disco do Caetano Veloso, não é muito diferente do que se fazia naquela época em termos de rock no mundo. E no visual ali do Caetano no exílio, já nos anos 70, com aquele casaco de pele de carneiro, aquela cara triste. Parece, né? Domingo no Parque.
que é uma música ótima, inclusive em 67 também, né? Quer dizer, esse movimento desses caras é pioneiro por isso também, né? É uma coisa incrível, né? Você ter capacidade de transformar uma música que é boa e consolidada numa outra coisa que também é muito boa. Porque o tropicalismo tem essa... E tem também, o tropicalismo tem uma coisa interessante que é um programa. O tropicalismo é um movimento que tem uma intenção clara. É um movimento. Isso em termos mundiais você não encontra muito. Movimento. Um grupo organizado que pensa alguma coisa e que se ampara na música jovem, numa atitude jovem, que também tem a ver com Maio de 68, né? Não vamos... Logo depois as coisas também estão acontecendo meio simultaneamente, né? Tudo isso em conjunto dá uma bela música jovem brasileira. O que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Quer dizer, eu acho que o tropicalismo ele concentra essas coisas também. E também agrega o quê? Agrega é uma palavra horrível, é bem publicitária, mas vou usar. Agrega a Jovem Guarda. Nessa época, um pouco depois, o Caetano faz a amizade com o Roberto, que acabou de ser rompida. Olha o que ele jogou, o patrimônio que esses caras queimaram com esse movimento, né? Bastou a Paula Lavigne crescer o olho para cima da grana que os caras se ferraram todos, né, na sequência. Porque, na minha opinião, é isso que aconteceu. O Caetano brigou com o Roberto, que era o ídolo máximo dele. O Roberto é o cara que vai para Londres consolar o Caetano, faz para ele debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Né? O cara que tem um disco, aquele disco que tem detalhes, ele canta Caetano Veloso. Aí a junção da Jovem Guarda com o tropicalismo. Depois todo esse patrimônio é incinerado. O que é bem engraçado de se ver, né? Tá vivo para ver um negócio desse. Mas é isso, na semana que vem a gente vai entrar numa explosão que é a explosão punk dos anos 70.